No PJE. No PJE. Havendo quórum, declaro aberta a sessão da quinta turma do Tribunal Regional do Trabalho, Terceira Região, no dia 27 de junho de 2017, cumprimentando os eminentes pares, senhores e senhoras advogadas, eminente representante do Ministério Público, nossa secretária, caros servidores, Obrigada, viu? e submeto à Igreja Turma a ata da sessão anterior. Não havendo objeção, declaro aprovada a ata. Vamos então aos processos, observada as preferências regimentais. Iniciaremos os autos físicos, que é uma sustentação oral à distância, recorrente ao Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Uberaba e região. Recorrido é Banco do Brasil S.A. e Previ, Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil. Relator é o 7 da pauta. Relator é o excelentíssimo desembargador Márcio Flávio Salem Vidigal, revisor excelentíssimo desembargador Oswaldo Tadeu Barbosa Guedes. Está escrito para sustentação oral à distância o advogado Marcos Eloy da Silva, pelo Banco do Brasil. Excelência, pela ordem. Pois não. Eu vou sugerir a Vossa Excelência que faça o sobrestamento desse processo, tendo em vista que existe uma IUJ tramitando, que visa exatamente discutir o limite da legitimidade dos sindicatos para propor ação em nome dos seus funcionários e empregados. Então, dessa maneira, eu entendo que é motivo de sobrestamento. Tem IUJ? Tem, é a última que entrou agora. Foi a última. Inclusive, eu não coloquei aqui porque ainda não tinha conhecimento. Passado, eu não tinha conhecimento. Deve ter sido depois do voto, né? Com certeza. Marcos Eloy, doutor Marcos Eloy. Doutor Marcos. De Uberaba, né? Doutor Marcos? Pois não, excelência. Você está nos ouvindo? Estou ouvindo bem, senhor presidente. Nós vamos sobrestar este processo, segundo a sugestão do eminente desembargador Oswaldo, porque após a lavratura do voto, deu entrada uma IUJ exatamente relativa ao alcance da legitimidade do sindicato para a substituição processual da categoria. Portanto, ele, estando em curso a IUJA e o IUJ, nós temos que suspender o andamento e aguardar a decisão da IUJ para que possamos, então, dar curso à reclamação. De modo que nós vamos retirar o processo de pauta por esta razão. E depois ele será incluído novamente em pauta quando decidida a IUJ, e o senhor vai ter, então, notícia da nova inclusão em pauta, que vai ser publicada, a fim de que o senhor possa inscrever novamente para sustentação. O senhor entendeu bem? Entendi, sim. Muito obrigado, viu, senhor presidente, pela oportunidade. Excelência, ainda pela ordem, o despacho da primeira vice-presidência desse tribunal foi no dia 16 agora, 16 último. Então, portanto, é mais do que natural que nós não tivéssemos atentado a isso na época do exame do processo. Pois não. Então está retirado de pauta, sobrestado. Obrigado, excelência. Obrigado ao senhor. Tem mais uma inscrição só aqui no físico, que é o 6 da pauta, RO 1423-2003-013. Recorrente Tamara Mendes Faria, recorrido Banco Itaú S.A. Relator, excelentíssimo desembargador Márcio Flávio Salem Vidigal, revisor, excelentíssimo desembargador Oswaldo Tadeu Barbosa Guedes. É o 6 da pauta. 14 e 23.
1423. Está escrito... Não, esse é aqui. Está escrita para sustentação oral. Qual que é? Apesar da doutora estar distante, mas doutora não Maísa Silveira Madureira, pela recorrente Tamara. Pela Tamara. Doutora Maísa. Boa tarde a todos, senhor presidente, componentes dessa egrégia turma. Boa tarde. Daqui da tribuna, o que se espera é que essa... Estou tendo problema com o microfone aqui, licença. Daqui da tribuna, o que se espera é que esta turma reforme a sentença Primeva, haja vista que, em primeiro lugar, ela invalidou o depoimento da única testemunha ouvida a rogo do reclamante ao fundamento de que haveriam contradições entre o depoimento da testemunha e o depoimento pessoal da reclamante. Todavia, no sentido reclamante, não existem contradições, isto porque o que foi fundamentado na sentença foi que a testemunha ouvida a rogo da obreira teria relatado que trabalhava, em média, das 7h30, 8 horas da manhã, às 20h30, 21 horas. Ao passo que a reclamante teria dito que trabalhava, em média, das 8 da manhã às 20h30. Então, essa pequena divergência de meia hora no depoimento das duas fez com que o juízo entendesse que a testemunha estaria prestando testemunho tendencioso. Todavia, não houve nenhum tipo de contradita por parte do reclamado, a testemunha foi devidamente advertida e compromissada, então entende a reclamante que seu depoimento foi prestado de acordo com a boa-fé processual que é devida e de forma verdadeira e correta. Além disto, além dessa divergência de horário, o juízo entendeu também que a testemunha teria dito que não fazia compensação de cheques, não fazia análise de crédito, ao passo que a reclamante... O microfone está caindo, desculpem. Ao passo que a reclamante teria dito fazer tais funções. Ocorre que os depoimentos são uníssonos ao comprovar que ambas faziam tarefas que estivessem pré-aprovadas no sistema. Só um momento. Está caindo aqui. Obrigada. Ambas só poderiam fazer tarefas que estivessem pré-aprovadas no sistema. Então, através disso, através dessas contradições que entendeu o juiz primeiro ter havido nos depoimentos, ele invalidou completamente o depoimento da testemunha ouvida pela reclamante, a única testemunha, e julgou totalmente improcedente a sentença. Porém, no tocante à 7ª e 8ª, o depoimento da testemunha da reclamante, ele é essencial porque o depoimento da testemunha ouvida a rogo do reclamado, ele não trata expressamente dessas funções. Então, a testemunha Márcia Faleiro, ela relata que as tarefas realizadas por gerente de contas são padronizadas, são todas, só podem ser realizadas mediante a liberação pelos sistemas, pela pré-aprovação do sistema. Então, a reclamante entende que fez uma prova no sentido de que as funções do gerente de contas, elas são todas engessadas, elas são todas elaboradas dentro daquela redoma criada pelo banco. E, nesse sentido, segundo essa linha de raciocínio, não haveria que se falar em cargo de confiança nesses casos, né? Além disso, reitera que não há divergência nos depoimentos. Então, o que se espera aqui da tribuna é a reforma da sentença com a valoração do depoimento da testemunha ouvida a rogo do reclamante e a reforma do julgado nos pontos que foram objetos do recurso. Muito obrigada. Pois não, eu sou o relator, estou conhecendo do recurso. A matéria toda praticamente fática, probatória, diz respeito à prestação de horas extras e ao exercício de cargos de confiança bancária. Eu estou entendendo quanto à prova testemunhal, aos controles de ponto, às jornadas de trabalho e o cargo de confiança, que as alegações da reclamante quanto ao valor probante da testemunha por ela trazida serão analisadas ao longo do presente tópico, ou seja, eu não distingo, não valoro
não vou valorar de forma distinta esse ou aquele depoimento, mas sim o total, o conjunto probatório no curso do voto. Portanto, assim fazendo, quanto à função de confiança, a autora, ela diz em seu depoimento que nos últimos 5 anos exerceu as funções de gerente de relacionamento e de gerente de investimentos no segmento personnalité, voltado a clientes de alta renda, além de confessar que todo gerente pode ser backup do gerente geral, inclusive já fora do período. E também disse que já prestou consultoria sobre produtos do banco, realizando treinamentos. O que me faz entender que ela mesma se considerou uma profissional qualificada que desempenhava funções de confiança. Além do fato de que esteve lotada nas agências Belvedere, Savassi, Álvares Cabral, Mangabeiras, nas agências de Vitória, no Espírito Santo, e Uberlândia, no atendimento de clientes. Situação que é pouco comum para os empregados que não exercem cargos de confiança na área bancária, ainda que em segmento do réu, personnalité, voltado para clientes de alta renda e patrimônio. E as fichas financeiras juntadas aos autos revelam que a autora recebia comissão de cargo superior a 1/3 de seu salário base. Portanto, eu estou entendendo que, efetivamente, a prova demonstra o exercício da função de confiança e não havendo falar, portanto, em horas extraordinárias, quanto à 7ª e 8ª, enquadrando-se a recorrente nos casos do caput, do parágrafo 2º do artigo 224 da CLT. Eu cito aqui duas emendas desta própria egrégia turma, considerando-se esses fundamentos e ainda válidos os controles de ponto, porque não foram desconstituídos, e verificando-se as fichas financeiras que a reclamante recebeu horas extras, esse que ela não logrou apontar, ainda que por amostragem, vícios ou diferenças em seu favor, tanto em relação à extrapolação à 8ª, quanto em relação ao intervalo intrajornada. E era um ônus dela, do qual ela não se desvencilhou. Quanto à integração das comissões ao salário, estou entendendo que cabia também a ela, ainda que por amostragem, trouxesse aos autos a indicação dessas diferenças, o que também não foi feito. Então, eu peço vênia à outra advogada e a sua sustentação precisa, mas eu conheço do recurso e no mérito nego-lhe provimento. Desembargador Oswaldo. Sem nada a acrescentar, estou inteiramente de acordo com Vossa Excelência. E João Moço. Também de acordo, presidente. E assim se decide, nos termos do voto do relator, por unanimidade. Excelências, muito obrigada. Boa tarde. Bom trabalho. Boa tarde. Terminadas as sustentações orais dos autos físicos, passaremos agora ao processo judicial eletrônico, na sala de 14.5, cujo relator é o excelentíssimo juiz convocado João Bosco de Barcelo Coura, onde há uma preferência regimental, advogado de São Paulo. É o número 1 da pauta, é o 10.157.04/2016, é um recurso ordinário. Recorrente IBG, Indústria Brasileira de Gases Limitada, e recorrido Carlos Roberto da Silva. Relator é o excelentíssimo juiz convocado João Bosco de Barcelo Coura. Está escrito para sustentação oral pela reclamada o advogado Rodrigo Souza Macedo. Só um instantinho, doutor, que eu estou acabando de entrar no PJR. Perfeito. O meu que abriu. Sala. 14.5. Doutor João Bosco. Vamos lá. Reclamada.
IG Indústria. O senhor tem a palavra. Boa tarde, senhor presidente, senhores desembargadores. Serei bastante breve e meio razoado, tendo em vista que já tive a oportunidade de conversar com os senhores a respeito desse caso, que particularmente é sui generis e, ao mesmo tempo, bastante simples, né? A matéria, entendo eu, que é somente de cunho de direito, né? Embora tenha o juiz de primeira instância optado em designar uma perícia contábil para apurar de quem foi a responsabilidade civil em virtude desse imposto suplementar que foi imposto ao reclamante, né, por conta de uma divergência de declarações feitas pela reclamada e pelo reclamante de um acordo que foi entabulado nos autos de um outro processo, um acordo de R$700 mil, composto de parcelas de natureza indenizatória e natureza salarial. Pois bem, o juiz de origem entendeu pelo deferimento da indenização por danos materiais, ao passo que entendeu que somente o equívoco cometido pela empresa na declaração do informe de rendimentos do reclamante foi suficiente para caracterizar o dano material sofrido pelo autor. Pois bem, é exatamente dessa conclusão do juiz de origem que discorda a reclamada, e por 3 motivos. O primeiro, né, que pela teoria tanto da causalidade adequada quanto dos antecedentes causais, o reclamante contribuiu, sim, para o dano material. Isso porque ele deixou transcorrer em habeas ao chamado da Receita Federal para que fosse apresentado uma retificação ao imposto de renda quando da malha fina. Não respondeu esse chamado, não respondeu ao chamado também do processo administrativo, em que foi dada uma nova oportunidade para que ele se manifestasse acerca das inconsistências do imposto de renda, e até então a reclamada não tinha nem ideia de que havia essa divergência. Só poderia ter conhecimento dessa divergência caso o reclamante tivesse procurado. Até porque, no âmbito do processo administrativo federal, é conferido, obviamente, o contraditório e a oportunidade para que o autor apresente documentos para se defender acerca do apontamento feito pela Receita. Não atendeu nenhum dos 2 chamados, e no terceiro chamado já foi para pagar o imposto suplementar e a multa por conta da suposta omissão de rendimentos. Qual foi a postura do reclamante? Parcelamento do débito, ajuizar uma ação perante essa Justiça Mineira, e o acolhimento do pleito, infelizmente, foi deferido pelo juiz de origem, né? A reclamada discorda porque não foi a única responsável pelo débito, já que ambas as partes contribuíram para o equívoco, né? Então, no mínimo, teremos que considerar uma culpa concorrente e a divisão do dano. Num segundo momento, a multa de 75% sobre o imposto suplementar não teve nenhuma participação da reclamada, na medida em que a única pessoa que contribuiu com esse débito e com essa multa foi o próprio autor, que deixou de responder ao chamado da Receita Federal. Portanto, o que a reclamada postula nesse momento e reitera as razões que foram expostas em recurso ordinário é que, em primeiro lugar, por conta da negligência do reclamante em responder à Receita Federal, já que nenhum imposto suplementar era devido, e sim passou-se a ser devido por conta de uma divergência de declarações, é que seja excluída completamente a indenização e julgada a ação improcedente, tendo em vista o equívoco do reclamante, a inércia do reclamante em responder à Receita Federal. Caso não seja o entendimento dessa colenda turma, que ao menos seja acolhida a culpa concorrente para que o débito seja reduzido de forma equitativa, já que ambas as partes declararam de forma equivocada o imposto de renda, ensejando o cruzamento de informações à Receita Federal. E, por último, que a empresa, caso mantida a decisão de origem no tocante à responsabilidade exclusiva da reclamada, que seja pelo menos excluída da condenação a multa de 75%, já que essa multa teve como responsável exclusivamente o reclamante que deixou de atender o chamado da Receita Federal. Então, é esse o pedido da reclamada. Obrigado. Bueno, eminente relator. Senhor presidente,
Como o ilustre advogado mencionou, eu recebi ontem das mãos dele, lá no gabinete, o memorial, fez o resumo das pretensões recursais e eu fui reanalisar o voto, reanalisar os autos e, enfim, eu vou até... Eu não quis apresentar por escrito uma retificação no voto, porque é uma retificação simples que eu vou propor e que eu entendi por bem fazer após essa reanálise. A questão é a seguinte: como o ilustre advogado pontuou da tribuna, uma das pretensões do recurso, a empresa está pedindo, em primeiro lugar, que se exclua a responsabilidade dela por entender que ela não deu causa ao prejuízo. Num segundo momento, ela pede que se reconheça a culpa concorrente e que se arbitre a indenização de forma equitativa. E, subsidiariamente, está nas razões de recurso, que se exclua ao menos a parte correspondente à multa aplicada pela Receita Federal em razão da sanção de natureza fiscal pela omissão de receita, etc., etc. E aí eu fui reanalisar os autos. A defesa da reclamada não aborda essa questão subsidiária. A matéria de contestação foi só o seguinte: a empresa não tem responsabilidade nenhuma, a culpa foi toda do reclamante, ele que foi omisso, etc., etc. E, inclusive, a defesa menciona até a teoria da perda de uma chance, né? Menciona Sérgio Cavalieri e tal, mas não fala nada dessa pretensão de se excluir apenas a multa. Então, nessa reanálise, me pareceu que seria o caso de não conhecer do recurso nessa última parte, por constituir inovação. A questão da culpa recíproca, me parece, salvo melhor juízo do colegiado, me parece que até cabe, embora não tenha sido expressamente analisado na defesa, porque ao analisar a questão do grau da culpa, né, a extensão da culpa, o juízo pode, de ofício, entender que houve culpa de ambas as partes e fixar, de ofício, a indenização considerando culpa recíproca. Agora, esse último ponto me parece que deveria, sim, ter sido alegado na defesa. Então, nesse aspecto, a minha proposta de voto, embora não tenha sido feita por escrito, eu trouxe para debater na sessão, seria não conhecer do recurso em relação a esse último aspecto. No mérito, e aí sim, analisando todas as questões, vou tentar ser mais breve possível. A empresa, muito tecnicamente, com muito denodo da parte do advogado, transcreve nas razões de recurso a uma parte do laudo que, numa leitura rápida, pode parecer que traz uma inconsistência. Mas, data máxima vênia, a conclusão do laudo é o seguinte: laudo contábil elaborado pelo perito Dr. Mário Henrique Sete Lopes. Está no ID B547-625. Aspas. O fato de o reclamante ter declarado de forma incorreta o acordo não geraria débito. Até aqui é o que o doutor falou da tribuna. Aí vem a correção. Caso a reclamada tivesse informado na DIF os valores de forma correta, como rendimentos recebidos acumuladamente, em lugar de fazê-lo como simples rendimentos tributáveis. Então, a conclusão da perícia, data máxima vênia das razões recursais e da sustentação, não deixou margem à dúvida ao doutor Kleber Luz, que sentenciou em primeiro grau, de que a responsabilidade pelo erro na declaração de rendimento, né, e pela tributação foi exclusivamente da empresa. E aí a empresa insiste no reconhecimento da culpa do reclamante. Fui procurar nos autos
não verifiquei. Os autos trazem pouca informação a respeito da situação do reclamante, da vida funcional dele na empresa. Ele trabalhou lá, saiu, foi dispensado, parece que em 2008, fez o acordo judicial em 2012, 4 anos depois, né? E assim, não traz muito dado para avaliar a situação individual dele. O certo é o seguinte: na declaração de renda, ele é qualificado como engenheiro e afim. Quer dizer, eu não sei se, nessa condição, se ele poderia, se poderia considerar que ele agiu sem aquele chamado grau de zelo do homem médio, né, nesse tratamento da questão da declaração de imposto de renda, dos rendimentos dele. Eu confesso que eu não saberia declarar imposto de renda sobre essas questões de rendimento recebido. Me lembro aqui, vou até pedir licença para abrir um parênteses, me lembro que quando eu estava na Anamatra, e na Amatra, houve uma decisão administrativa do Supremo, na época, reconhecendo direito a algumas diferenças nossas, e foi justo naquela época que houve a mudança legislativa, em 2011, e aí passou a se poder declarar rendimentos recebidos acumuladamente, e isso repercutia numa diferenciação na tributação. Eu perdi a conta de quantos colegas que a associação teve que receber, que dar assistência, que mandar para assessoria contábil, assessoria jurídica, para lidar junto à Receita com essas questões. Não é uma questão que qualquer cidadão médio saiba lidar com a Receita, não. Então, assim, não me parece nesse cenário que se devesse esperar do reclamante a destreza, a habilidade para fazer essa declaração de rendimentos, ainda mais na época, que foi em 2012, a legislação estava recente, que ele não pudesse errar nisso. E mais, muito menos provável, me parece, a tese da empresa de que ele, de má fé, dolosamente, só para perseguir a empresa, fizesse a declaração errada, deixasse passar os prazos, fizesse um acordo com a Receita para pagar parceladamente, e depois desse acordo, isso tudo com a finalidade de demandar contra a empresa e pedir indenização. Data máxima vênia, isso não me passa pela cabeça. Então, outro detalhe que a empresa aborda aqui, que ele não procurou a empresa. O processo não tem nenhuma informação disso, mas me pareceu um dado interessante. O reclamante, de tudo que se tem nos autos, ele mora em Sinop, no Mato Grosso do Sul. Quando ele trabalhou aqui no Barreiro, em Belo Horizonte, mas saiu em 2008. A empresa, pelo contrato social, não tem sede no Mato Grosso. Quer dizer, a empresa parece que concentra suas atividades, suas questões administrativas em São Paulo. Também não me parece que tivesse fácil o reclamante sair atrás da empresa para resolver isso, ainda mais depois de demandar na Justiça do Trabalho em 2 processos contra a empresa. Então, não vejo, data vênia, nenhum indício a partir do qual se possa inferir que o reclamante agiu com culpa ou com dolo nessa questão. Então, e à vista da prova de que o equívoco foi da empresa, né, prova pericial, eu estou, no mérito, negando o provimento ao recurso. É como voto. Pois não. Vice-desembargador Marcos Nobre. Senhor presidente, ontem eu recebi do próprio advogado aqui presente, no meu gabinete, um memorial. Levou ao doutor João Bosco, certamente levou a Vossa Excelência e pegou em mão. E conversou rapidamente acerca das razões pelas quais ele propugnava pela reforma da sentença, apresentando em síntese a argumentação que acabou de apresentar de forma mais minuciosa da tribuna.
Os argumentos impressionam, evidentemente, e transitam por uma área que, como o eminente relator cuidou de observar, ela é bastante complexa, né? Há certas áreas do direito, não obstante a definição dos institutos jurídicos esteja muito bem assentada, é o caso do direito tributário, que tem, aliás, um caráter de cientificidade muito bem estruturado, como nós sabemos, mas a sua operabilidade no plano das pessoas, do contribuinte comum, que somos praticamente todos nós, com exceção de contadores, advogados tributaristas, economistas eventualmente afeitos a essa área, são, eu dizia sobre a sua aplicação prática. Essa aplicação prática resulta, de fato, em uma atividade que com a qual não se lida com facilidade, como nós sabemos. Mas eu fui ler o processo novamente, examiná-lo novamente. Não exatamente isso, novamente. Eu já estava no conjunto de processos em que eu normalmente me debruço na véspera ou na antevéspera da sessão, que são os PJE, e nós somos segundo e terceiro votantes. Eu estava terminando a pauta e aproveitei e já examinei este. Agora, o que me chamou a atenção, o laudo pericial. O perito é um contador, salvo engano, não é? E o laudo pericial é bem feito, é didático, tem uma explanação clara e é categórico a respeito de qual a influência que os fatos que se podem e se devem imputar a cada qual das partes tem ou teve no resultado que foi o lançamento do tributo, da diferença, do tributo complementar, como se disse da tribuna. Eu não me recordo agora, porque são muitos processos, eu vi muita coisa, mas tenho a impressão que ele até quantifica qual teria sido o grau da culpa, digamos assim, no evento do reclamante. Era mínimo. Quer dizer... O perito, isso o próprio reclamante explicita na inicial. Ele caiu na malha fina por conta de um equívoco na declaração de rendimentos recebidos de aluguel. E por essa questão... E por essa indenização. Do indenização acerto trabalhista, o acordo trabalhista. O acordo. Mas existia, sim. Sim, tinha um percentual. Mas mínimo. Percentual mínimo. O da empresa, segundo o perito, teria sido, então, de muito maior monta. Um erro técnico da empresa. Sim. Porque não acho que nenhum deles tenha incorrido num erro proposital ou displicente. Não acho que tenha sido. Mas houve um erro técnico. Do erro resultou um prejuízo, claro. Mas o perito foi categórico ao atribuir à reclamada uma conduta decisiva para que o fato resultasse na apuração de tributo, multa, moratória, etc. E é aquela situação que acho que o perito toca nisto de alguma maneira, em que ou sugere, pelo menos, de representação mental do processo, qualquer que seja o processo diante do qual se esteja para fazer uma avaliação criteriosa. Se suprimir aquele dado, desaparece o fato em si. Quer dizer, se suprimir a eventual contribuição do reclamante por um erro qualquer dele, pequeno que tenha sido, teria havido a supressão do problema? Não teria, porque a empresa cometeu dela de muito maior monta, repito. Repito com base no que o laudo está dizendo, né? É o que eu me recordo. A compreensão que eu fiz do laudo, que é de Vossa Excelência também. Portanto, eu não vejo como estabelecer aqui um grau, em primeiro lugar, de culpa, de culpa recíproca. Não há essa reciprocidade. Mas quanto a esse aspecto, de toda forma, não veio ventilado na defesa, né? É o aspecto que Vossa Excelência propõe não conhecer, né? Na questão da culpa recíproca,
salvo melhor juízo, eu acho que até que era caso. Nós temos margem para conhecer. Ah, tá. O que não daria para conhecer é a pretensão recursal formulada em caráter subsidiário de exclusão da multa de 75% sobre o imposto recolhido. É porque isso não foi ventilado. Muito bem, a culpa recíproca se poderia, porque na defesa fala que a empresa não errou e tal. Né? Então, na avaliação do grau de estaria, culpa. Né? Na avaliação do grau. Então, está bem, eu acompanho o relator, inclusive quanto ao não conhecimento. Eu não vejo como mudar a decisão. Parece que a decisão está adequada e fundamentada num laudo bem lavrado e tecnicamente irrepreensível, foi o que me pareceu. As razões que eu vi hoje e li no memorial que me foi entregue ontem, também chamam atenção, impressionam, são muito bem articuladas e deduzidas, mas não para o efeito de que a responsabilidade seja diferente desta que o juiz fixou, que o eminente relator validou no seu voto, com o qual eu me ponho inteiramente de acordo. Pois não. Eu tenho a impressão e creio que seria inútil eu acrescentar qualquer observação ou qualquer fundamento às observações já feitas pelo relator e pelo eminente desembargador Marcos Moura, quanto a não conhecimento, da questão pertinente à retirada da multa, não é isso? A exclusão da multa de 75%. Exclusão da multa de 75%. Sobre imposto não porque ela não fora ventilada na defesa. Exatamente. Não é? E também não vejo como acrescentar qualquer fundamento no que tange ao mérito. O laudo foi, claro, o eminente relator destrincha todo o laudo feito e é preciso, ao imputar o equívoco, não proposital, evidentemente, ninguém está dizendo que tenha sido proposital, mas debitar o equívoco à reclamada, assim como a análise feita pelo eminente desembargador Marcos Moura. E eu estou, então, inteiramente de acordo, acompanhando o relator. E proclamo que a turma não conheceu do recurso quanto à multa, ao pedido de exclusão da multa. Ao pedido de exclusão da multa de 75%. Sobre o imposto recolhido. Sobre o imposto recolhido. Conheceu do resto e, no mérito, negou-lhe provimento. E assim se decide. Perfeito. Muito obrigado a todos. Por unanimidade. Pedido de exclusão da multa, né? Pedido de exclusão da multa. 75% sobre o imposto recolhido. Sobre 75% sobre o imposto recolhido. Sobre o imposto recolhido. A parte do voto? Sim. Ao próximo. Terminada a sustentação. Terminada a sustentação oral nesta sala, passaremos à sala de 14 horas. 14 horas. Processo número 5 da pauta, RO 11.280-38-2015. Recorrentes Juventino Pinto da Silva, Geramix Concreto Contagem Limitada e Geramix Concreto Pós-Misturados Limitada. Recorridos os mesmos. Relator, excelente desembargador Marcos Moura Ferreira. Está escrita para sustentação oral a advogada Tayane Duarte Costa pela recorrente Geramix Concreto Contagem. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar esta colenda turma, Pois não. Os ilustres colegas aqui presentes, e eu gostaria de saber, primeiramente, a proposta de voto. Pode ser? Eu deixo a critério do relator. Rose, Relator José Antônio, para julgar esse ar para lá, como ele faz de outras vezes. Eu estou morrendo de frio aqui. Está muito frio aí. Eu estou com calor. Em Varginha, hoje de manhã, estava 8. Desembargador, a doutora está perguntando se Vossa Excelência leria a conclusão. É o 11.280, né? Isso. Que não estava...
Eu conheço dos recursos e dou provimento parcial ao recurso das reclamadas para determinar que o acréscimo de 1 hora após o horário anotado no ponto fique limitado às 22 horas, que foi o horário indicado pelo autor como término da sua jornada. Quanto ao recurso do reclamante, dou-lhe provimento parcial para declarar a unicidade contratual entre 8 de fevereiro de 2010 e 9 de dezembro de 2014, acrescentando a condenação ao pagamento de 12 dias de aviso prévio. Esse é o meu voto. Então, eu vou me ater apenas ao intervalo entre a jornada, né, que não foi dado provimento. Eu queria destacar 2 questões. Primeiramente, que o reclamante tinha uma jornada externa. Ele era ajudante de bomba, de caminhão de concreto, e então ele que controlava o seu intervalo de acordo com a sua conveniência. Então, a empresa entende que, como ele controlava o seu intervalo, ele gozava desse intervalo, não havia como fiscalizar esse cumprimento. E também ele confessou, no seu depoimento, que os outros empregados da obra, eles paravam para almoçar. E como um dependia do outro lá no trabalho, a gente também entende que, nesse sentido, não teria como ele não ter gozado do intervalo, porque se os demais empregados gozavam, ele também teria que ter gozado do intervalo. E também, até em outro processo, a gente já destacou isso, a jornada do reclamante de 6 até as 10 da noite, ela é humanamente impossível. Se considerar aí que ele fazia esse intervalo de 5 minutos só para a refeição, né, de 6 horas da manhã até as 21 horas da noite, 22 horas, ele não conseguiria aí manter o seu ritmo de trabalho como era de se esperar. Então, eu vou pedir provimento nesse sentido, Excelência. Bom, eu sou revisor, estou de acordo com o relator, porque eu acho que eu estou entendendo não há não se configura essa situação data vênia indicada pela doutora da tribuna e estou acompanhando inteiramente o eminente relator. Desembargador Paulo. Apesar da sustentação se limitar tão somente ao intervalo entre a jornada, estou revendo aqui a prova testemunhal, e a prova testemunhal é clara no sentido de que o reclamante não tinha possibilidade de gozar integralmente o horário de intervalo para a refeição. Então, portanto, eu estou inteiramente de acordo com o voto condutor. E assim se decide nos termos do voto do relator por unanimidade. Obrigada. Terminadas as sustentações nessa sala, passaremos à sala de 14.1, cujo relator é o excelente desembargador Márcio Flávio Salem Vidigal. O primeiro processo é o 11.359-10/2016. É um recurso ordinário, só esperar abrir. Seu pregão. Não abre. Recorrentes, Caixa Econômica Federal e Marisa e Pimenta de Paula. Está escrita para sustentação oral. Está escrito para sustentação oral o advogado Leiton Alice Mendes Silva pela reclamante. Advogado ausente. Sendo ausente advogado, eu vou direto à conclusão. Estou conhecendo os recursos no mérito, negando-lhes provimento. Eminente desembargador Oswaldo. De acordo. Também de acordo. E assim se decide por unanimidade. Próximo é o 11.589-14/2016. Recorrente, Laticínio Bom Gosto e Marcos Vinícius de Matos. Recorridos os mesmos e Lactalis do Brasil. Comércio, importação e exportação de laticínios limitada. Relator é o excelente desembargador Márcio Flávio Salem Vidigal. Está escrito para sustentação oral a advogada Luciana Albuquerque Lins de Sales, pela reclamada Laticínios Bom Gosto S.A. Vou esperar entrar o PJE aqui.
Pela primeira reclamada, Laticínios Bom Gosto S.A. Dois recorrentes, né? Doutora, eu vou ler a conclusão do voto. Se for o caso, Vossa Excelência. Eu estou conhecendo do recurso ordinário interposto pelo reclamante e pelo apelo ordinário manejado pela primeira reclamada. No mérito, nego-lhe esse provimento. Vou sustentar, Excelência. Vai usar a palavra? Por favor. Pois não. Boa tarde, nobres julgadores, desembargador relator, aqui presentes. Eu sustento oralmente hoje, em face da segunda reclamada, Lactase do Brasil, no sentido que no recurso, na sentença, foi deferido as horas extras com adicional de 50%, considerados excedentes da 8ª hora diária ou a 44ª semanal, mais reflexos. Ocorre que no corpo da sentença não foi reconhecido a sucessão trabalhista havida entre a primeira e a segunda reclamada, muito embora toda a documentação juntada nos autos deixa claro ter ocorrido essa sucessão. A empresa sucessora segunda reclamada assumiu todos os débitos da empresa Laticínios do Brasil, inclusive no que tange às responsabilidades trabalhistas, tendo demonstrado veemente que os valores devidos ao reclamante da demanda foram devidamente pagos a tempo e modo, no que tange às horas extras. Nesse sentido, não ficou ainda demonstrado nos autos, o reclamante não se desincumbiu de provar nos autos as alegações por eles feitas na inicial. Lá do outro, a Lactase, segunda reclamada, juntou vasta documentação, bem como, podendo ver no depoimento do próprio autor e da testemunha, o senhor Celestino, que quando eram feitas as horas extras, essas eram devidamente pagas. Então, nesse sentido, eu pugno pela reforma da decisão, nos termos do recurso apresentado, bem como dos memoriais. A senhora está sustentando pela Lactalis. Pela Lactalis. Recorrida, né? Segunda reclamada. Lactalis, não há recurso da Lactalis. Pela recorrida, né? Os recorrentes são Marcos Vinícius de Matos e Laticínios Bom Gosto S.A., em recuperação judicial. E recorridos, Não, Excelência, os perdoe. mesmos, e Lactalis do Brasil. Isso, não, perdoe, é Laticínios mesmo, exatamente. Eu estou confundindo, os nomes são parecidos. Na conclusão, nega-se provimento aos recursos, tanto do reclamante quanto da Laticínios Bom Gosto, a Lactalis, usando a linguagem coloquial, ganhou. Desembargador Oswaldo. De acordo. Presidente, estou de acordo também. E assim se decide por unanimidade. Obrigada, Excelência. Boa tarde.